Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Vamos lá, mais uma vez, é uma honra estar aqui na nossa segunda aula de Geografia para os senhores recrutas. Espero ter alcançado o objetivo da nossa primeira aula, né? Uma aula de bastante conteúdo, bastante informação. Espero também que os senhores tenham conseguido, né? Aprendido bastante aí, alcançado o objetivo dos senhores e também a resolução das atividades, ok? A nossa primeira aula foi mais uma introdução à geografia, né? A importância da geografia na vida dos senhores, no cotidiano, né? No futuro, enfim, a importância de estudar a geografia. Também teve uma apresentação aí, por parte de conhecer o professor. Descrevi um pouquinho, a gente ficou um pouco mais próximos aí, né? Nós ficamos mais próximos aí com relação a conhecer, os senhores me conhecerem, saber de onde que vem o conhecimento, o aprendizado. O CPEM é assim, nós temos a identidade, em primeiro lugar, né? Nós temos excelentes profissionais, então nós conseguimos aí deixar o conteúdo mais prático, mais fácil, mais acessível, né? E também bem mais dinâmico, né? Com relação, eu acho que os senhores perceberam aí das aulas de geografia, ok? Também falamos um pouquinho na introdução ali da geografia, as diferentes paisagens, né? As paisagens transformadas, a identidade de cada paisagem, se é paisagem natural, se é paisagem transformada. Eu passei uns vidinhos ali para os senhores. Até essa aula de hoje tem um outro formato com relação aos senhores terem acesso a esses vídeos, ok? Na aula passada, os vídeos estavam embutidos dentro da aula gravada, ok? Agora, gente, para não ficar muito pesado e os senhores conseguirem assistir esses vídeos sem pesar, sem ficar travando e sem dificuldade do áudio aí, eu coloquei ela fora, ok? Na plataforma dos senhores. E os senhores vão estar vendo fora da videoaula, ok? Eu vou mandar os vídeos para os senhores e os senhores vão estar acessando fora da videoaula, ok? Totalizando aí o período que os senhores têm de aula hoje, é 2h30, somando o total? Então, são 2h30. Vocês vão ter aula comigo aqui, ok? Explicando o conteúdo, geografia. Essa aula é voltada à geografia física. E para completar o tempo, né, os senhores vão estar assistindo uma série de vídeos curtinhos aí, mas de bastante importância para o entendimento dos senhores, ok? Falamos aí em diferentes tipos de paisagens, né, na primeira parte. Falamos aí paisagem natural, paisagem transformada, a dinâmica que essas paisagens sofrem no decorrer dos anos, ok? Aí envolve muita economia do lugar, a situação do país, do estado, do município, né? A região do globo, isso vai envolver de forma direta, né? Com relação à dinâmica, né? As mudanças dessa paisagem. Nós explicamos também o que vem a ser paisagem, é tudo que nós olhamos aí ao nosso redor, ok? E tem suas identidades culturais, sociais, econômicas, enfim. Uma área bem desenvolvida, nós vamos ver aí construções bem elaboradas, projetadas, planejadas. Uma área menos desenvolvida, né, como se fosse uma formação de favela, uma comunidade carente, nós vemos aí uma falta de planejamento. Aí nós vamos entrar um pouco mais à frente, ok? Na aula mais ou menos número 8, número 9, com relação aí a problemas sociais. Beleza? Essa aula voltada à geografia física, a nossa primeira parte, vou estar passando a pauta aqui para os senhores, ó. Vamos lá. Vou compartilhar essa tela. Segunda aula de Geografia CPEM, recruta, voltado, né, aos recrutas, ok? Professor Rodrigo de Souza, os temas aí específicos dessa primeira parte. Então, nós temos aí, temos Geografia Física, as camadas do planeta Terra,
camadas internas e camadas externas. Então, nós temos diferentes tipos de camadas, né? Nós temos os diferentes agentes, ok? Diferentes situações, se é dentro ou se é fora do planeta, na atmosfera, ok? Então, nós temos diferentes acessos, diferentes partes do nosso corpo, nosso corpo físico do planeta, ok? Um conselho, gente, vão anotando todas as dúvidas aí, ok? Os senhores podem estar tirando com os coordenadores, comigo, né? Quando os senhores tiverem acesso aí, ok? Para a gente estar conversando de uma forma direta aí com relação ao aprendizado dos senhores, beleza? Vamos lá, então, nossa primeira parte. Vou compartilhar isso aqui, aumentar essa tela. Perfeito. Essa é a primeira parte, né? Nós vemos aí a ilustração, a importância do nosso planeta, né? Como eu disse aí na primeira parte. Nossa, professor, o planeta Terra é um planeta pequenininho, né? Comparado aos demais, comparado ao universo. Vocês vão perceber hoje a grandeza do nosso planeta e a importância dele, de forma direta com a vida dos senhores, certo? Se nós não cuidarmos da nossa casa, do nosso planeta, nós vamos sofrer bastante dificuldades aí para conseguir manter a perpetualidade aí do homem, né? A existência do homem, a raça humana, né? Os animais, os seres vivos, a biodiversidade, né? Nós notamos aí que o planeta está em constante transformação, que a natureza, muitas das partes, né, de territórios diferentes do globo, ela é ameaçada, né? O homem ameaça, às vezes até forças naturais mesmo, vocês vão ver bastante isso daí hoje, forças naturais, né? Ela também agride uma boa parte aí do meio ambiente, né? De forma direta, de forma rápida, por exemplo, um furacão, né? Um tsunami, um terremoto. Terremoto vai prejudicar ali a sociedade do homem, né? A vida do homem e também a vida dos animais, né? Enfim, vai ter o quê? Impacto direto, imediato. Então, não é só o homem também que faz essa modificação. O planeta, por si só, naturalmente, faz essa modificação. Nós temos que estar cientes que tudo está em constante movimento. Movimentos, quais são os movimentos que o planeta Terra faz, né? Vocês estão cientes aí, 2 movimentos. Rotação, que é o movimento que o planeta faz em torno do seu próprio eixo, né? E translação, que é o movimento que o planeta faz, né? Em torno do quê? Do Sol, né? Rotação aí aproximadamente 24 horas e translação aí aproximadamente, né, 365 dias ou 66 dias, né? Então, tem toda esse tempo de movimento. Dependendo do movimento, vai ter um tempo específico, ok? Existem outros movimentos que o planeta faz, professor? Existem outros movimentos que o planeta faz. E qual é? Nós vamos ver isso aí nas aulas mais à frente, ok? Então, ó, vamos lá, vamos mudar esse slide aqui. Estrutura da Terra. Influências endógenas e influências exógenas. Esferas terrestres. Aqui é um outro tópico que eu coloquei também. Vai dar um parecer aí, né? Uma explicaçãozinha dos agentes externos e os agentes internos. Nós temos 2 tipos de agentes, ok? São características que moldam aí o estado físico, o corpo físico do planeta, ok? Então, nós temos os agentes externos, né? A nossa atmosfera, vento, chuva, né? Gelo, enfim. E os agentes internos, ok? Vamos lá. Estrutura da Terra. Opa, avancei aqui. O estudo das camadas da Terra é realizado na superfície, ok? Então, o primeiro estudo que o homem ele começa a fazer a observação e a leitura, né, é na superfície, que é onde o homem vive, a sociedade humana vive de forma direta, é a superfície. Observando seus fenômenos.
Então, o homem começou a perceber que, dependendo aí da mudança, por exemplo, de estação, mudança do clima, mudança aí do dia para a noite, né? O estudo dessa área da superfície teve que ser feito por quê? Para prever o quê? As significativas mudanças. Para prever o quê? Impactos naturais, impactos sociais, né? Enfim, ambientais. Então, o homem começou a estudar tudo que está ao seu redor. Onde? Onde ele próprio vive. Okay? Então, ele começou a ter uma noção de que o planeta, sim, é a nossa casa. Então, nós temos que estudar na nossa casa. Você vai construir, né, morar numa casa, você tem que saber os cômodos dessa casa, para que serve, a metragem, se tem capacidade para colocar um guarda-roupa, um armário, enfim. A mesma coisa, de uma forma ampla, é o nosso planeta, ok? Como que eu vou estudar o planeta, professor? Muito simples. O primeiro impacto é fazendo a própria observação, fazendo as leituras, né? De que forma que eu vou fazer isso, professor? Vamos lá. Muda-se ali com o passar do tempo o relevo, o desgaste do solo, as chuvas, né? Fazendo aí, formando as erosões devido à força da água que pega aquele espaço territorial e a sua correnteza, né? As águas, a força da água vai levando até a parte mais baixa do relevo, formando aquelas valetas. Aquilo lá é erosão. Então, dependendo da situação das forças naturais, vai dar um impacto que positivo ou negativo na sociedade do homem. Então, como foi dito já na primeira aula, a sincronia, né? O homem e a natureza dividem o mesmo espaço, ok? Nós dividimos o mesmo espaço, certo? É tudo equilíbrio. Depredar a natureza, o homem vai sofrer muito lá na frente, né? Como já está sofrendo hoje. E a natureza também vai ter um controle sobre a sociedade humana, né? De que forma que ela vai fazer isso? Ela já faz. Por exemplo, aquecimento global, efeito estufa. Vamos cortar as florestas aí. Esquenta, né? O que acontece? O planeta vai aquecer, vai dar um impacto direto na sociedade. Por exemplo, o planeta muito aquecendo, vai faltar umidade. Faltando umidade, há uma necessidade maior de água. Pode ter certeza, no calor, os senhores consomem mais água, né, do que no frio, certo? Então tem que ter todo um equilíbrio aí, natureza e homem, homem e natureza, certo? As camadas da Terra possuem duas abordagens distintas. Uma segundo a composição química e a outra conforme o comportamento físico. Então, nós temos as composições químicas da formação do planeta e os comportamentos físicos, né? A própria geografia já diz, geografia física, o estudo físico, né? Vou estudar o corpo físico. Nas escolas dos senhores, nas disciplinas, né, da área da educação, nós temos lá educação física. O que é educação física? Você vai trabalhar o seu físico, né? O mental e o físico. Predominantemente, trabalhar o seu físico. Então, a geografia física é justamente isso. Vai trabalhar o corpo físico. De que forma? Da composição química, né, e os componentes físicos. Aqui, gente, né, nós temos aí uma das mais importantes camadas do nosso planeta, ok? Então, o que acontece? Mais importantes camadas do planeta. Então, se eu perguntar lá, por exemplo, na atividade, quais são as 3 principais camadas internas do nosso planeta? Né? Provavelmente, os senhores já devem ter visto aí, né, nos estudos dos senhores, né, as 3 principais camadas do planeta Terra. Então, nós temos a camada superficial, okay, que é a crosta, a camada que fica abaixo da crosta, que é o quê? O manto, né? E a camada mais profunda, que é o núcleo. Okay? Então, nós temos aqui crosta,
manto e núcleo, né? Aqui na ilustração nós temos o quê? A atmosfera, a crosta, núcleo externo e núcleo interno. São os agentes do quê? Eles vão entender já já. Olha só. De acordo com a classificação segundo a composição química, a Terra está dividida em crosta, olha lá, ó, crosta, manto e núcleo. E no comportamento físico, divide-se em litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. Eu vou repetir para os senhores. Isso aqui é muito importante anotar a diferença do quê? Da composição química para o comportamento físico. Então, vamos lá. De acordo com a classificação segundo a composição química, a Terra está dividida em crosta, manto e núcleo. Então, quando eu falar lá as principais camadas internas do planeta, eu vou estar ciente que é a composição química, é a crosta, manto e núcleo. E no comportamento físico, divide-se em litosfera, que é a camada que compõe as rochas, né? Astenosfera, a mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. Ok? Devido ao quê? A sua profundidade de cada camada. Então, nós temos várias camadas de acordo com o quê? Com o modelo físico, certo? De acordo com os componentes químicos, nós temos crosta, manto e núcleo. Ok? Todas as camadas da Terra são distintas. Esse fato ocorre em razão de sua composição química, temperatura e espessura. Então, quanto mais profundo o homem conseguir escavar, né? Professor, o homem já chegou no núcleo? Não. Então, como que o senhor sabe que o núcleo é dessa forma, que depois existe o manto? Gente, são dados, estatísticas, são estudos científicos de aproximação, de movimentação e do quê? De observação. Por isso a importância de nós conseguirmos observar, né? Saber a história do homem, a história do planeta Terra, ok? Então é muito importante isso, ok? Então, de acordo com a profundidade, a temperatura vai se elevando, vai ficando mais quente. O homem conseguiu escavar até agora aproximadamente aí 12 quilômetros, 12 mil metros de profundidade o homem conseguiu. Não tem equipamento tecnológico que o homem conseguiu explorar mais a fundo isso daí, né? Então, nós estamos o quê? Levantando dados aproximados, estatísticos, ok? Que vai dar uma noção do corpo físico, de como ele é, né? Como o planeta é. Então, nós temos que nos aprofundarmos nessas estatísticas até alguém elaborar uma tese bem diferente, que comprove ao contrário, que comprove um outro resultado. Okay? O ser humano é assim, ele tem que se embasar naqueles estudos mais o quê? Detalhados, aproximados da realidade. As disciplinas de humanas, elas se agarram em teorias aproximadas com a realidade, certo? A área de exatas, matemática, ela já se adequa à exatidão, números, ok? A humana já em aproximação. Então, nós temos que estar cientes desse estudo, desses modelos, certo? Então, vamos lá. Composição o quê? Química, crosta, manto, núcleo. Composição o quê? Físico, litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. Certo? Exato. Olha aí, ó. Astenosfera. Olha só como que funciona isso. Astenosfera. Olha a camadinha aí da astenosfera, né? Está o quê? Abaixo aí, né? Do que mesmo? Da litosfera, né? A camada que compõe o quê? As rochas. Esse é um comportamento aí. Aqui nós temos, ó. Vamos lá. Opa. Aqui dá para... Eita. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Aqui nós temos outra imagem mais detalhada. Litosfera, olha só. É a camada. Mais superficial. Crosta continental, né? Olha aqui, ó. Onde ficam os continentes. Ok?
onde existe o quê? Placas tectônicas. Já ouvi falar disso daí, professor? Nós vamos ver aí aproximadamente aí. Nós vamos ver no vídeo que os senhores vão estar assistindo hoje e também nas próximas aulas nós vamos trabalhar um pouco aí com placas tectônicas. Astenosfera, ok? Manto superior, olha só, de acordo com a profundidade dessas camadas e também temperatura, né? Depois, logo em seguida, crosta oceânica, olha só, nós temos crosta continental, as terras emersas, crosta oceânica, as terras submersas, né? Onde os oceanos tomam parte, né? Tomam espaço dessa profundidade, nessa deformação aí do corpo do planeta, ok? Nós temos astenosfera, manto superior, manto inferior, né? Depois, núcleo externo, está mais fora aí essa camada comparado ao quê? A núcleo interno. Então, nós temos diferentes tipos de camadas, de acordo com o estado físico. Beleza? Olha aí outro modelinho também, ó. Litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. Ó, litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. Olha que imagem espetacular. Dá para a gente distinguir aí cada camada dos componentes físicos. Beleza, gente? Chique, né? Então, de acordo com a camada, nós temos o quê? Um componente físico. Vamos lá. A superfície da Terra é a mais conhecida pelo homem, né? Nós vimos ali a primeira parte. Até porque é justamente nela que vivemos e retiramos tudo aquilo que julgamos necessário para a manutenção das sociedades. Além disso, as camadas endógenas internas, né, detêm altíssimas temperaturas que dificultam o acesso para a coleta de dados, que podem servir para o desenvolvimento de pesquisas e estudos. Então, o homem ele sempre vai ter que estar especulando, estudando, observando, querendo aprender, querendo saber, certo? O homem nunca pode parar de querer estudar, se aprofundar. Ah, professor, isso aí tem que deixar com os especialistas. Os senhores são os especialistas de amanhã. Os senhores são os especialistas daqui para frente. Ok? Então, os senhores vão ter que aprender e correr atrás dessas mesmas pesquisas, dessas mesmas dificuldades das descobertas, né? Tem gente que fala que nada se cria, tudo se copia. Copiar de quem se não criou? Né? Então, essa frase aí é uma frase meio sem noção, ok? O homem sempre tem que estar criando, descobrindo, conhecendo, né? Vocês vão ver nos vídeos ali, que, por exemplo, os oceanos, os estudos dos oceanos têm menos aí de 9% de toda o seu estado, de todo o seu tamanho, sua dimensão. Então, o homem, né, é mais fácil ele conhecer o quê? As partes de Marte, né, de outro planeta, né, a superfície de Marte, do que conhecer o quê? As profundezas dos oceanos. Então, olha só que legal, né? E quem que pode estudar isso aí? O senhor, a senhora recruta que está começando no CPEM aí e está arrumando os estudos mais detalhados, ok? E também vão fazer a diferença aí no futuro de cada um dos senhores, né? Então, os senhores que vão ter que correr atrás disso daí. Olha lá, a superfície da Terra é a mais conhecida pelo homem, né? Nós vivemos na superfície, então tem que ser a camada, a parte mais conhecida mesmo. E mesmo assim, mesmo o homem conhecendo, existe o que impede de nós vivermos um mundo melhor? Existe o quê? Discórdia, ganância, ignorância, né? Existe falta de companheirismo, existe aí, vamos lá, os atritos internacionais, as diferenças, as desigualdades, concentração de renda, as desigualdades, quis dizer, desigualdades sociais, né? Onde muitas pessoas têm pouco e poucas pessoas têm muito,
Vocês vão entender isso daí quando nós começarmos a trabalhar a geografia econômica, né? Nós vamos pegar um pouquinho de política bem no finalzinho, que é uma forma de conciliar economia e política, né? Não vamos falar de governo e de político, não é isso. Nós temos outros termos específicos na geografia que vão estar trabalhando isso com os senhores, certo? Professor, eu tenho aí 11 anos, tenho 10 anos, estou aprendendo isso daí. Sim, gente. O senhor e a senhora já tem que ser o quê? Pessoas críticas, saber dar o ponto de vista. Se ver o adulto ali discutindo, conversando com o outro, você já sabe o que ele está falando, né? Então, esse estudo, ele é o quê? Detalhado, ok? Muito importante para cada um dos senhores aí. Parte da onde o princípio do CEPEM deveria partir da casa, ok? O CEPEM está aqui por quê? Para mostrar o conhecimento específico de cada área. Português, história, matemática, e nós aqui com a nossa geografia, né? Fazendo de tudo para os senhores gostarem do conteúdo, para nós, o quê? Para nós ficarmos aí, né? Tendo acesso a vários tipos de informações que nos leve aí à aproximação do mundo real, né? Então, primeiro nós temos que estudar o quê? A nossa casa, que é o planeta, ok? Vamos lá, agentes externos, internos, né? As forças endógenas, né? Os agentes internos, a composição, né? Estado químico, estado físico. O químico que é mesmo? Crosta, manto, núcleo, né? O físico, vamos voltar aí, ó. Tem alguns nominhos a mais ali, né? Olha lá, litosfera, sinosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno, certo? Beleza. Então, o nosso planeta, a nossa casa é motivo do quê? Estudo, né, e conhecimento. Beleza? A natureza sempre nos pega de surpresa, né? Furacão, tempestade, tornado. A natureza sempre chega de uma hora para outra e nos surpreende. Então, nós temos que respeitar o espaço natural, né? Manter o equilíbrio e fazer o quê? Manter a nossa casa sadia, limpa, com bons ares. Ok? Nossa casa aí, estou me referindo ao planeta mesmo. Olha aí, ó, eu adoro imagens, gente. Na geografia, vocês têm que ter noção que não é só texto e mapa. A geografia trabalha com espaço, com paisagem, né, com imagens, enfim. Temos todo o acesso aí para tirar aquele conhecimento, né, aquela noção. Ah, geografia é só mapa, só texto, não tem nada a ver. Geografia está dentro de você, né? Tá no momento que você acorda, quer olhar que posição que o sol está, será que está dia já? Né? Isso é pura geografia. Será que ainda está noite, não clareou o dia ainda? Será que hora que vai começar a escurecer, que o sol vai se pôr? Isso é pura geografia. Então você tem que estar por dentro disso daí. Okay? Representação da superfície da Terra. Olha só. Olha que imagem, né? Linda. Nós temos aí, né? O mar, okay? Grande volume de água e espaço territorial. As terras imersas aí, acima da superfície, ou seja, nível do mar. Vamos lá. As camadas por composição química. Vamos lá, vamos falar da crosta terrestre. É crosta. Vou mudar aqui, ó. É crosta, não é crosta. Crosta é sujeira, ok? Então, crosta terrestre. Vi muita gente falar crosta, tá errado, tá? Crosta terrestre corresponde à fina camada da superfície terrestre, aquela camada mais superficial, é composta por rochas sólidas constituídas por oxigênio, silício, alumínio, magnésio e ferro. Essa parte do planeta possui 40 quilômetros de espessura. Quando nós falamos 40 quilômetros, ela é de espessura. Ok? Só uma observação. Dependendo a latitude, vocês vão aprender mais à frente, dependendo da latitude do nosso planeta, né? Próxima linha do Equador, baixa latitude.
Quanto mais distante, quanto mais a norte for, quanto mais a sul também for, né, altas latitudes, ok? Então, nós temos 0 grau na linha do Equador, que vai dividir o planeta em 2 hemisférios, norte e sul. Então, 0 grau. Quanto mais a norte, vai subindo os graus. Graus positivos a norte, ok? 10, 20, até chegar, né, 90. E quanto mais a sul, vamos lá, menos 10, menos 20, até chegar a 90 também. Ou seja, nós temos a sul graus negativos e a norte graus positivos. Vocês vão ver isso aí nas próximas aulas, ok? Só para dar uma explicação aqui. Dependendo da latitude, essa quilometragem de espessura da crosta terrestre que envolve o nosso planeta, ela varia. Ela pode ficar mais fina, né? Ou seja, menos quilômetros, okay? De espessura, e também, quanto mais próxima do Equador, ela vai ficando mais, né? Maior quilometragem. Então, nós temos aí essas irregularidades de acordo com a posição, né? De acordo com os graus, de acordo com a latitude, certo? Ah, professor, mas eu ouvi dizer que o planeta não é uma esfera completa. E não é mesmo. O planeta não é mesmo. O planeta é mais achatado nos polos devido ao movimento centrífugo, né, que ele faz em torno do Sol e também no seu próprio eixo, que vai achatar aí, devido a essa movimentação, os polos, tanto o norte quanto o sul, ok? Então, tem essas deformidades, que também vão fazer essas deformidades nessas camadas aí, ok? No caso aqui, a crosta terrestre. E quais são os componentes mesmo, gente? Vamos lá. Sólidos constituídos por oxigênio, silício, alumínio, magnésio e ferro. Então, nós temos esses componentes químicos dentro da crosta terrestre. Chique? Muito. Olha aí, ó, uma ilustração. Se nós pudéssemos colocar um barulho, né, nessa imagem aí, ia fazer de conta que está constante movimentação, o manto, a crosta ali, ó. Professor, o que é essa fenda aqui, professor? O que significa isso? Isso aqui é aproximado aí numa ilustração para nós estarmos o quê? Visualmente reconhecendo como se fosse a divisa de uma placa tectônica. Professor, o que acontece? Vai sair, vai entrar uma erupção, alguma coisa ali? Provavelmente, ok? Nessas divisas, nessas falhas, nessas divisões dessas placas, o que acontece? É onde acontece erupção de vulcões, né? De uma válvula de escape, né? Vai acontecer isso aí nessas áreas, ok? Lembra que eu falei que tudo está em constante transformação, movimentação? O planeta está se movimentando? Então, devido a essa movimentação, as placas também se movimentam. Né? Elas fazem parte da crosta, ok? E vão fazer essa movimentação, né? E ter o quê? Terremoto, maremoto, tsunami, ok? E também a liberação desses gases, né? Dessas altíssimas temperaturas até a nossa atmosfera, certo? Então, é uma coisa grotesca, gigante que acontece no nosso globo e muitas vezes nós nem ficamos sabendo, né? Os noticiários aí sempre passam, vulcão entrou ativo, né? O Havaí, por exemplo, o Havaí tem um monte de vulcão no Havaí. Tem que estar ciente, eu quero passar um mês no Havaí, ficar de férias no Havaí. Havaí é uma região que está o quê? Cercado pelo mar, Oceano Pacífico, ok? Tem um monte ali de vulcões adormecidos. Podem entrar em erupção a qualquer momento. Então, nós temos que conhecer aquela área, fazer a leitura física, social e econômica da área, para você aí sim querer vivenciar, aproveitar a paisagem, a beleza do lugar. Então, nós temos que fazer o reconhecimento, temos que fazer a leitura, né, de cada área do nosso planeta. O Brasil é uma região sagrada, professor, onde não temos muitos terremotos? Sim. O Brasil está em cima de uma grande placa tectônica, né? Que fica localizada nessa placa, onde ela é bastante desgastada já, seu relevo, e também
ela é uma placa velha, antiga, né, onde não tem muita movimentação. Então, por conta disso, nós temos pouquíssimos terremotos, tremores de terra. Até o início desse ano, teve 2 tremores aí, e a região nordeste do Brasil conseguiu sentir de acordo com a movimentação, né? Vamos lá, o epicentro dessa movimentação foi lá no Oceano Atlântico, né? E conseguiu, a região nordeste do Brasil, terras emersas, conseguiu sentir esses tremores. Então, não é porque não tem divisor de placa no meio do território nacional do Brasil, né? E não vai existir tremor de terra. Pode acontecer. No Chile acontece, né? É divisor de placas, Oceano Atlântico, mais a norte também, tem outras divisões mais a sul, né? Então, nós estamos cercados aí de divisores de placas, onde outras placas vão dar início ao seu território. Então, nós conseguimos sentir de acordo com essa movimentação que os senhores estão vendo aí na imagem. Vamos lá? As camadas por composição química. Aqui, ó. Vamos lá, vamos falar do manto agora. Manto. Compreende a segunda camada. Lembra que tem a crosta depois do manto? Né? Possui 2.900 quilômetros de extensão e conserva uma temperatura elevada que atinge a 3.400 graus Celsius. O minério responsável pela formação dessa camada da Terra é o magma, constituído por silício e magnésio. Então, gente, ó, nós temos ali, né, eu vou até voltar. Crosta terrestre possui ali sua espessura de 40 quilômetros. Já ficamos abismados com toda essa profundidade. Lembra a quantidade que o homem conseguiu escavar mesmo? 12 quilômetros. Não chegou nem a metade aí da primeira camada superficial, que é a crosta, né? Aqui nós temos 40. O homem conseguiu escavar 12, 13 mil. Vamos lá. O manto, olha só, possui 2.900 quilômetros de extensão e conserva uma temperatura elevada que atinge, né? Aí vai ter o quê? Toda esses graus de temperatura, né? Vai variar aí de acordo com a posição também, com a profundidade, porque ela é uma camada bem espessa também. Olha só, 2.900 quilômetros, né? E também varia muito essa temperatura, gente. Olha só, 3.400 graus de temperatura. A gente tem que ter noção que a partir de 100 graus, né, de temperatura, a água já começa a entrar em ebulição ali, já começa a ferver, né? Olha só, 3.400 graus. Gente, é impressionante isso daqui. A gente conseguir visualizar na mente como seria a temperatura, né? Como que é nessa região do planeta, a gente fica até meio que impressionado com toda essa composição, né? Essas energias que consistem em fazer e manter essas transformações, né? Então, nós temos aí diferentes análises para se fazer. Olha só, aquela imagem, só que mais aprofundada e pegando aí, né? Outras partes, as áreas mais profundas aí do território, da região, né? Aquela outra imagem era mais superficial, olha só. Olha aí. Certo? Olha aqui, ó. Olha, né? A força empurrando. Como que empurra, professor? Dá para o senhor explicar de uma forma mais detalhada? Dá sim, vamos lá. Pega uma panela de pressão, enche de água, põe no fogo ali e beleza. Com o aumento da temperatura, o pino da panela de pressão vai começar a... Certo? Beleza. Se não existe esse pino, o que acontece? Essa panela vira uma bomba, vai explodir. Ou porque não tem uma válvula de escape. Os vulcões, essas placas tectônicas em movimento, essas fendas, ok? O que acontece? Fazem o mesmo papel dessa válvula da panela de pressão, né? Então, são o quê? De certa forma, os vulcões é uma coisa boa, né? Professor, é bom ter vulcão? A longo prazo, sim.
É lógico que, dependendo da área, existe uma sociedade ali, uma cidadezinha que entra em erupção, a cidadezinha tem que fazer, evacuar, tem que sair dali e vai destruir as casas. Mas se não existissem esses vulcões, não existiria o planeta, ok? Não estaria dessa forma. Não tinha altíssimas temperaturas, porque já tinha explodido há milhares de anos atrás, ok? Se não existissem esses vulcões, nós não existiríamos aqui. Então, é como se fosse o quê? Vulcões, válvulas de escape dessas altíssimas temperaturas. Vamos tampar, vamos vedar todos os vulcões, professor? Tá bom, vamos vedar. Vai durar quanto tempo o planeta? Ninguém sabe, né? Vai esquentando, 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 bum, explode e acabou o planeta Terra. Então, ó, a força, o equilíbrio natural está presente em todo o momento do nosso dia. A nossa natureza está o quê? Em constante equilíbrio, né? Então, dá para ter uma noção aí da importância dos vulcões, certo? Olha só, muitos dos senhores nem sabiam, às vezes, que vulcão era esse papel. Ah, vai explodir de lá, vai acabar com todo mundo, isso aí é coisa de coisa ruim, não tem nada a ver, tudo dado específico, certo? A geografia explica que tudo está em constante equilíbrio, né? O planeta está assim hoje por quê? Porque nós estamos no equilíbrio do natural. A natureza é equilibrada. O homem modifica muito, principalmente a atmosfera, né? Ali na camada, na crosta, né? As camadas, as esferas terrestres, a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera, a biosfera. O homem vai dar um impacto, sim. Muitas vezes, impactos negativos, sim, porque o homem não consegue ter o equilíbrio com a natureza. A natureza, ela vem dando equilíbrio, né? Conforme ela não aguenta, ela acontece alguma coisa ali que ela vai fazer a modificação por si só, ok? Então, ela está em constante transformação. O homem pode atrasar essas modificações, como também pode acelerar, ok? Vamos lá. As camadas por composição química, né? Vamos falar do núcleo agora. Olha lá. Vamos lá. A crosta, aproximadamente 40 quilômetros, né? O manto, 2.900 quilômetros. Olha o núcleo. Núcleo, essa parte da Terra é a mais intrigante, pois praticamente não existe conhecimento acerca dessa camada. Lembra que eu falei que era tudo dados específicos, certo? No entanto, sabe-se que é formado por minérios como ferro e níquel. O núcleo se divide em núcleo interno, né? Extensão de 2.200 quilômetros e 3.000 graus, ok? Um pouquinho não, é bem superior comparado ao manto, né? 2.900 graus, é isso, vamos lá. Vou voltar que eu não me recordo. Olha só, então nós temos aqui, ó, né? São graus de temperatura relevantes. Então nós temos aqui, ó, equivalente, né? Aproximadamente aí 3.400 graus. Nós temos áreas aí do núcleo, né? Que atingem, né? Que variam aí de 3.000 graus Celsius. E núcleo externo, né? Quilômetros e núcleo externo. Extensão de 1.220 quilômetros e atinge uma temperatura, olha só o estudo aproximado, né, com o corpo físico aí. Atinge uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus. Gente, eu não consigo imaginar essa temperatura. Os senhores conseguem? Eu não consigo imaginar o que pode acontecer, certo? Essas são as camadas por composição química. Okay? Nós estudamos a física, essa é a composição química. Olha só, gente. Então, nós temos que estudar aí o nosso planeta. Olha aí uma outra ilustração também, que vai dar um modelo detalhado aí, né? Das suas variações, ok? Então, aqui vai dar um olhar também bem crítico, né? Do corpo do nosso planeta.
As camadas por comportamento físico. Vamos lá, litosfera. Corresponde a uma camada que se encontra entre a crosta e a parte do manto superior. Possui textura sólida e se move sobre a astenosfera. Mesosfera. Possui uma grande espessura e é bastante densa, superior às rochas superficiais. Então, nós temos, de acordo pela composição física, nós temos o quê? As camadas, litosfera, mesosfera. Né? Litosfera, camadas que compõem as rochas, ok? Mesosfera, possui uma grande espessura e é bastante densa, superior às rochas, né? As rochas superficiais. Então, nós temos litosfera, com a camada de rocha, e a mesosfera, com a camada mais densa, né? Mais grossa, superior aí às rochas superficiais. É tudo por camadas. Litosfera, mesosfera. Litosfera, mesosfera. Vamos falar um pouquinho agora dos agentes endógenos. Os agentes internos ou endógenos de transformação do relevo. Agora nós vamos entrar aí na parte do relevo. Vamos falar um pouquinho do relevo. São aqueles que surgem ou agem de dentro da Terra, ou seja, abaixo da superfície. Nós já citamos alguns aqui. Movimento das placas, terremotos, né? Maremotos também. Vamos lá. São os terremotos, os vulcanismos e o tectonismo. Como eu digo, maremoto, placas tectônicas se movimentam, vão dar um impacto na superfície. Então, é de dentro para fora. Né? Os terremotos movimenta as placas, né? Nas terras onde existe terra na superfície, né? Não é mar. Então, são terremotos. Quando acontece, né? Nas profundezas dos mares, esses tremores, por exemplo, Pacífico, Atlântico, né? O Índico. Então, nós temos o quê? Tectonismo, ou seja, os maremotos. E também o vulcanismo, a erupção dos vulcões. Bum! Aquela válvula de escape que eu acabei de citar aqui, certo? Os agentes externos ou exógenos, endógenos, internos. Os agentes externos, exógenos, por outro lado, são aqueles que agem acima do relevo, ou seja, sobre a superfície. Nós falamos até então os agentes internos, né? Os endógenos, vulcanismo, tectonismo, terremoto. Agora nós vamos falar o quê? Os agentes exógenos, os externos, que fazem o quê? A dinâmica do relevo de acordo com cada área. Então, cada área tem um relevo específico. Pode ser um relevo plano, pode ser um relevo acidentado, pode ter montanhas, pode ter vulcões, pode ter, né? Mas, quando eu falo vulcão, os agentes externos também agem, ok? Na formação desse relevo. Vamos lá. Aqui nós temos rochas derretidas se resfriando aí com a erupção de um vulcão em uma determinada área, né, do globo. Okay? Então, toda essa válvula de escape, todo esse material, esse magma, essa lava lançada, né, até a superfície, vai ter o resfriamento, ok? Por conta desse resfriamento, o planeta Terra foi criado, né? Okay? Explosão, Big Bang, boom! Vocês vão ver o vidinho ali, bem, explicando bem aí essas sequências de formação do planeta. Quanto tempo mesmo, professor, tem o planeta Terra? Né? O planeta Terra tem 2021 anos, segundo o calendário. Não tem nada a ver com o calendário. Tá? O calendário já é um esquema que o homem encontrou para fazer as suas demarcações, marcar a sua era, enfim. A era do planeta, tempo de vida do planeta, gira em torno de 4,5 bilhões de anos. Ok? 4,5 bilhões. Segundo dados estatísticos, estudos, né, de tempo, de durabilidade desses agentes físicos e também químicos. Toda essa transformação tem um tempo específico, então vai ter uma dinâmica voltada a esse tempo, certo? Vamos lá. Aqui os agentes endógenos, internos, estão fazendo o modelado, o modelo do relevo aí, né, na superfície. Vai se resfriando, né? O material jogar, bum, vai se resfriando,
até formar a parte sólida aí e formar o relevo. Vamos lá. Olha aí, outra imagem também. Imagine os senhores visitando uma área, né, concentrada aí, a liberação de lava, né, liberação desses gases tóxicos que o planeta está liberando, porque a pressão interna ali no manto, na crosta ali é altíssima, então tem que liberar, tem que ser liberado aí, né, na nossa atmosfera, tem que ser jorrado, jogado, né, de acordo com o termo aí. Então nós temos que estar o quê? Cientes que quando um vulcão entra em erupção é porque o planeta precisa o quê? Liberar a sua pressão, certo? Então, não é ruim, não é ruim. Okay? Se não existisse esse mesmo vulcão, não existiria planeta. Ok? Olha aí, ó, o modelado do relevo. Ó, né? Nós temos aí esse formato, essa estrutura. Nós temos aí a lava, né? Querendo ser liberado, toda a pressão do planeta, da crosta ali, né? Toda a movimentação, altíssimas temperaturas do magma, do manto, o núcleo também em constante movimentação, vai fazer o quê? Toda essa pressão queira sair para algum lugar e vai sair do lado mais, como fala? Esqueci o termo aqui. Vai sair pela parte mais fraca, né? Onde a pressão não é tanta da crosta para, né, as outras camadas e vai sair, vai abrir uma fenda, uma válvula de escape, né? Por conta disso, vai formando aí, ó, essas câmaras, né? Como se fosse uma chaminé, né, do vulcão, e vão ser lançados aí esse material quente, fervendo, esses gases tóxicos até a superfície. Ok? São os agentes aqui, ó, são os agentes internos, endógenos, certo? Vamos fazer a modelagem do relevo. Olha aí, ó, outra ilustração também muito legal de se analisar com relação aí, né, aos agentes endógenos. O que é isso, professor? Mas se é endógeno, por que está na superfície, está acima? Por que não tem lava? Olha só, vocês estão vendo essas ilustrações aqui, certo? Falha normal, falha reversa, né? Falha transcorrente, né? Nós temos aí diferentes movimentações de acordo com o quê? Essas transformações, esse percurso que o planeta sofre com relação aí ao movimento das placas. Esses movimentos aqui são os movimentos das placas tectônicas. Ou seja, falha normal, uma pode baixar e a outra pode subir, escorregar, né? Convergente, divergente, enfim, as falhas aí, ou vice-versa, né? Uma pode descer, enfim, ou pode escorregar uma ao lado da outra. Vocês vão ver aí nos vídeos dessa próxima parte aí, que nós temos que ter a noção dessa movimentação para prever, né, o percurso dessas placas tectônicas. Se nós pegarmos aí o mapa mundi, ok? Nós pegarmos o mapa mundi, dá para a gente ver, como se fosse um quebra-cabeça, que o continente africano encaixa perfeitamente ali, né, em boa parte da costa brasileira, né, do território nacional, né, que antigamente existia o quê? Um supercontinente apenas, a Pangeia, todos os continentes grudados, né? Com o movimento dessas placas tectônicas, a deriva continental é uma teoria que os oceanos, né, estão levando os continentes, estão à deriva, né, não sabiam as rotas, as direções. Hoje nós conseguimos prever se permanecer as mesmas rotas. A ideia é o continente africano se separar cada vez mais do continente sul-americano, ok? Separação. A estimativa é que a cada ano o continente sul-americano se afaste do continente africano 5 a 7 centímetros por ano. Então, passou isso aqui, ó, né, por ano. 2 anos, 3 anos. Professor, como vamos saber a data, o tempo de percurso de como era
Até o tempo, né, estimativa de como é hoje, é muito simples. Vocês vão calcular a distância do continente sul-americano até o continente africano, ver a metragem que dá, vão converter em centímetros e vão fazer a divisão, né, de 5 centímetros por ano. Vocês vão ter um tempo aproximado aí da realidade. Fiquem à vontade, os senhores podem fazer esse cálculo, tá? Não vou, eu não fiz esse cálculo ainda, ok? Mas um dia eu vou fazer, certo? Os senhores podem fazer, a especulação dos senhores é livre, fica à vontade para fazer. Os senhores vão ter uma noção do percurso aí, do tempo que levou a separação desses continentes. Olha só, nós estamos falando nível continental, né? Nível planeta. Olha só como a geografia é muito interessante, né? De se estudar e se aprofundar, ok? Então, essa imagem vai trabalhar a movimentação das placas e deixar claro também a formação dos relevos, movimento das placas, tectonismo, são agentes endógenos, de dentro para fora. Né? Vamos lá. Olha que imagem show de bola. Agentes endógenos ou internos. Lembra quando eu falei do mapa? Olha aí, ó. Agora ficou simples, gente. Toda essa costa brasileira, nós pegarmos um quebra-cabeça e mudarmos para cá, ó, encaixa perfeitamente, gente. Ó, opa, vamos lá. É como juntar o quebra-cabeça, né? Vamos juntar isso daí, né? Gente, olha só, essa parte do continente africano se encaixa perfeitamente também, né? Na costa aí, ó, da América do Norte, América Central, né? Professor, é um modelo bem aproximado aí do quebra-cabeça. Sim, gente. Na verdade, né, a deriva dos continentes é como se fossem as peças do quebra-cabeça separando, né? Antigamente era um supercontinente, a Pangeia. Os senhores já devem ter ouvido, né, falar esse termo Pangeia, ok? Então nós temos aí a percepção da deriva continental, né, da formação, da transformação, da movimentação dessas placas em um espaço físico que é hoje do nosso planeta. Nós temos aqui entre o continente africano e o continente sul-americano, né, um gigantesco aí oceano, que é o Oceano Atlântico. E no meio desse Oceano Atlântico, nós temos o quê? Uma cadeia, uma cordilheira submersa. São montanhas abaixo do nível do mar, lá nas profundezas, né, desse oceano. Essa cadeia de montanhas, na verdade, é o quê? Um divisor de placa tectônica, ok? Tendo esse divisor de placa tectônica, a ideia é todo o material ser o quê? Através da movimentação, liberação de altíssimas temperaturas, de material se resfriando, rocha derretida, liberação do magma da lava, né? Tem um contato com a água e vai formando o quê? Uma cadeia de montanhas. Com essa força, essa movimentação, a força desse material lançado, jorrado até as profundezas desse mar, faz com que o espaço territorial vá, né, se separando. Ou seja, vai formando novas camadas dessas placas, ok? E todo o corpo dessa placa, a tendência é se separar. Então, vai se resfriando, mas ao mesmo tempo vai empurrando. Ou seja, a cada 5 a 7 centímetros por ano, esse material é o quê? Liberado no meio desse Oceano Atlântico e essa camada vai se separando aí. Olha só, olha como a geografia é interessantíssima. Ainda mais com essa imagem aí 3D, né, tridimensional aí, a movimentação desses agentes. Ok? E isso é muito prazeroso para hoje nós temos toda essa tecnologia de observação, para conseguirmos fazer o estudo mais detalhado, né? Hoje os senhores estão sendo privilegiados, né, por ter toda esse material, toda essa tecnologia para fazer os estudos na parte natural, na parte econômica, social, enfim. A geografia ela é prazerosa, é muito bom estudar a geografia. Nós conhecemos o nosso território. Certo? Olha só, esse mapa é muito legal. Gente. Agentes exógenos, vamos lá, exógenos. Os agentes exógenos do relevo
são os elementos naturais que alteram as formas superficiais a partir de processos externos, como o intemperismo e a erosão. Intemperismo é a variação de temperatura. Por exemplo, um dia muito quente, seco, tem uma rocha ali que sofre, né, altíssimas temperaturas. Aí, do nada, vem uma chuva, uma tempestade, e cai uma água gelada ali naquela rocha. O que acontece? Acontece o quê? Intemperismo. Aquela rocha pode até trincar com essa variação de temperatura, né, de imediato. Então, isso é intemperismo. Okay? E a erosão, se eu não me engano, eu já até dei um exemplo aí. Por exemplo, um solo desprotegido, que eu tinha uma mata, o homem vai, tira essa mata. Põe fogo, planta lá a pastagem, criar o seu gado de leite, de corte, enfim. Essa área fica desprotegida, ok? Comparado aí à floresta que existia. Vem uma chuva forte aí e começa a danificar o solo, vai formando, né, aquelas valetas. Todo o mineral ali vai ser levado pela força física aí do vento, da chuva, né, até a parte mais baixa do relevo. Então vai formando aquelas valetas, vai ficando feio, vai ficando aqueles buracos, aquelas vossoroca, né? Quem não sabe que a vossoroca é uma erosão de um porte gigantesco. Cabe aí um prédio dentro, né? Dentro dessa vossoroca. Então, o que acontece? Por conta disso, acontece o quê? Os agentes externos, vento, chuva, vai provocar alteração no relevo. Temperismo, variação de temperatura. Erosão, né? É por conta do estado sólido, natural e também transformado pelo homem, que o homem vai danificar aquela área e pode ser que os agentes externos naturais vão formar essas erosões, né? Por esse motivo, esses elementos citados são por vezes chamados de agentes interpéricos, né, ou agentes erosivos. Então, o intemperismo pode ser um agente erosivo e a erosão, uma ação do homem, né, que provoca também, né, deixa aquela área desprotegida, ok? E vai deixar o quê? Fácil para o vento, para a chuva, tirar todo o mineral e levar a escoar até a parte mais baixa do relevo e vai formar essas valetas nessas áreas. Então, quem tem sítio, quem tem fazenda, tem que tomar muito cuidado quando vai cultivar, plantar, né, fazer alguma área produtiva ali naquela região, ok? Nós temos que cuidar, saber o cultivo, o manejo daquela área. Para quê? Para não estragar o solo, para não tornar uma área produtiva, uma área verde, uma área natural, deixar uma área, né, cheia de erosão e também fácil aí o temperismo, né, os agentes erosivos tomarem conta. Então, nós temos que ter esse controle. Por isso que é bom estudar geografia, estudar aí agronomia, estudar ciência, né, que vai fazer a leitura daquela área, daquela região, para conseguir manter todos os minerais no solo. Ok? Olha aí, ó, outra imagem aí sendo mostrada como se fosse um agente exógeno, ou seja, né, de fora para dentro. Ou seja, quem formou isso daí? Vento, chuva, temperatura, né? Enfim. Vai dar um impacto e vai deixar o relevo dessa forma. Olha só, esses picos de areia, de rochas, tendo esses formatos, né? Com curvos aí, ou seja, o vento vai fazer, vai modelar essas estruturas químicas, essas estruturas físicas aí, né? E deixar dessa forma. Então, levou anos para isso acontecer. Muitos ventos, muitas chuvas deixaram o relevo com esse formato, ok? Então, isso vai ser o quê? Vai ter impacto, né, positivo, como também negativo. Então, o homem tem que, na verdade, ele tem que corrigir o solo, corrigir o espaço, ok? Se vê que a natureza está deixando o solo empobrecido muitas vezes, o homem tem que fazer a correção, né? Fazer a correção, colocar esses minerais nesse solo, ok? Fazer toda a leitura para deixar uma terra produtiva, né? Nem sempre é isso que acontece, por falta de conhecimento, ignorância, né? Falta de estudo, ok? Olha aí, ó,
Agentes formadores do relevo. Olha só, gente. Isso aí, ó. Agentes formadores. Nós temos um vale, nós temos aí o desgaste do solo, né, proveniente aí de centenas de anos, milhares de anos, deixou o solo aí dessa forma. Professor, poderia ser um solo só aqui, tudo junto, sem ter esse rio lá no fundo? Poderia. Então, só para ter a noção, geralmente quando o rio é lá no fundo, né, foi preciso centenas de anos para isso acontecer. Ok? Isso aqui, ó, uma paisagem bem desgastada, né, com seus agentes exógenos, ok? De fora para dentro. Lembra que eu citei a vossoroca? Olha aí, ó. Isso aqui é uma vossoroca, ok? Provavelmente era um solo só, ok? Nós temos aí uma pequena umidade no fundo dessa vossoroca, né? Proveniente aí de chuvas, proveniente de nascente, né? A nascente temporária, que é aquela nascente que não corre o ano todo, okay? Apenas épocas de chuvas, né, proveniente aí próximo ao fim do ano, que vai acontecer essa água aí sendo escoada, né? E por conta disso, toda essa força que essa água tem, por conta de chuva, vento, né, vai levando todo o material até a parte mais baixa do relevo. Lembra que eu citei? Olha só, tá indo até a parte mais baixa aí do relevo. Vai levando todo o material, vai formando essas valetas. Olha só, fica um solo feio, depredado, dificilmente pode ser corrigido essa área, né? Tem que fazer um planejamento para recuperar essa área, certo? Nós estamos falando de geografia física. Ao mesmo tempo, nós estamos falando de geografia econômica, onde o produtor, ali, o agricultor, poderia estar usando essa área para fazer o plantio, cereais, cultivar ali, né, o milho, soja, enfim. Quando, na verdade, não foi feita a correção a tempo e ele perdeu toda essa área, certo? Então, a economia, o físico, eles andam caminho juntos, ok? Olha essa imagem. Olha aí, toda a paisagem que os senhores estão vendo, né? O desgaste, os agentes externos do relevo vão dar o quê? Esse resultado, né? Rochas, os formatos, né? Parece até uma igreja aí, né? Uma porta gigantesca, onde os agentes externos, né? Os exógenos fizeram a modelagem, eles modelaram por si só. O temperismo, beleza. Os agentes de erosão também, todo o material é levado até onde mesmo? Até a parte mais baixa do relevo, certo? Olha o homem aqui, ó. Dá para a gente ter uma noção da dimensão dessa paisagem, ok? Onde seria possível fazer uma correção do terreno. Aqui, ó, nós temos o quê? Uma paisagem empobrecida, né? Com pouquíssimos minérios, uma área pouco cultivável, né? Onde tem que fazer um estudo muito aprofundado para ver que tipo de cultura vai produzir nessa área, ok? Então, o homem serve para corrigir o terreno, ok? Toda a área do mundo é produtiva, professor? Boa parte é produtiva, certo? Você não vai plantar alface na pedra ali, né? Então, nós temos que ter estudos, uma vez que a tecnologia, né, ela faz várias descobertas, né? Nós podemos cultivar o alface hoje em dia, né, aquela hidropônica, na água, né? Coloca um cano ali, coloca a mudinha de alface, tem a água circulando ali com todos os nutrientes necessários para esse alface florescer, ok? Então, vai dar um resultado, né, similar aí do que quando, se necessário, cultivado na terra, o modelo tradicional. Então, nós temos o quê? A tecnologia ao nosso favor. Nós temos que aprender para o quê? Usufruir e usar no nosso dia a dia. Professor, a conta de energia está muito caro, professor. Não dá para ficar ligando notebook, televisão, videogame, chuveiro, ferro passar roupa, né? Nós temos outras fontes de energia. Solar, eólica, né? Enfim, que nós podemos trazer para a nossa realidade
e usufruir no nosso modelo do cotidiano, usufruir no nosso dia a dia. Mas quem que vai inventar isso, professor? O senhor e a senhora. Os senhores vão inventar isso daí. Ok? Se não, gente, se não desse resultado, não seria essencial essas aulas de geografia. Nem matemática, nem língua portuguesa, nem história, nem nada. Os senhores têm que ser os criadores do futuro. Os senhores têm que ser os criadores do cotidiano, do presente momento. Ok? No CPEI nós formamos criadores de conhecimento. Então, os senhores têm que dar o primeiro passo. Ok? Garganta seca, não estou garrafinha d'água aqui. Mas já está terminando a primeira parte. Nós vamos nos refrescar aí com água, café, enfim, né? Vamos lá, então. Vamos ver se tem mais slides. Assim, ó. Esferas terrestres. Lembra que eu falei as esferas? As esferas da Terra são a hidrosfera, que é a camada que compõe as águas, né? A litosfera, a camada das rochas, e a atmosfera, a camada dos gases, o ar, certo? E ainda a camada que compõe o quê? Os seres vivos, a biosfera. Hidrosfera, água. Litosfera, rocha. Atmosfera, ar, gases. E a camada dos seres vivos, onde nós vivemos graças à água, à rocha e o ar, certo? A biosfera, certo? Os seres vivos, o ecossistema, os animais, os homens, enfim, certo? Essas são as 4, né, esferas terrestres. A hidrosfera corresponde a toda a composição de água da Terra, incluindo água salgada e água doce. A litosfera corresponde à crosta terrestre, camada das rochas, sendo a camada mais externa da Terra. Lembra que eu citei isso aí no começo da aula, certo? Quais são as esferas terrestres? Vamos lá. Litosfera, atmosfera, hidrosfera e a camada dos seres vivos, do ecossistema, né? Compõe a vida, a biosfera. 4 esferas terrestres. Olha aí, gente. Opa, opa, opa. Atmosfera, ar, litosfera, rocha, hidrosfera, água. A junção dessas 3 camadas, nós temos biosfera. Certo? Superfície terrestre, olha só. Nós temos aí, ó, a junção dessas 3 esferas, nós temos a biosfera. Fechou? Se faltou uma, não tem outra. Tá? Tem que ter as 3 para ter a biosfera. Simples. Biosfera. A biosfera pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. Geralmente, o termo biosfera relaciona-se com os seres vivos que aqui vivem. Encontrando, o termo pode ser aplicado e usado para falar dos ambientes. Então, biosfera, ecossistema, a camada que compõe os seres vivos. Certo? Olha aí, ó, cidadão, cidadoa, a família aí, né? Atmosfera, ar, biosfera, composição de seres vivos, graças ao ar, à água e ao solo, né? As rochas. Litosfera, rochas. Hidrosfera, os oceanos, água salgada, água doce, enfim, toda a água do planeta, né? E os gases na atmosfera. Juntando isso, nós estamos aqui ensinando e os senhores aprendendo geografia. Viram a importância dessas esferas terrestres? Hidrosfera. Simulado o Enem de Geografia, litosfera, olha só. A hidrosfera, né? Aqui já está citando a água, olha só. Litosfera, as rochas, o solo, ok? Litosfera, hidrosfera e atmosfera, o ar, juntando tudo, biosfera, né? Olha os seres vivos aqui, ó. As plantas, os animais, enfim. Beleza, gente? Olha aí outra imagem, atmosfera, litosfera, biosfera e hidrosfera. Estou dando vários exemplos, várias ilustrações para os senhores ficarem expert no assunto da junção dessas esferas. Provavelmente vai cair nas atividades que os senhores vão ter que fazer para casa aí. Okay? Aqui já vai para a parte 2, né? O relevo terrestre, maratona de vídeos, enfim. Isso aqui vou explicar na segunda parte. Agora os senhores vão ter um pouquinho de descanso aí, vão tomar água, vão no banheiro, né? Dar uma
respirada aí, que a segunda parte nós vamos ter uma maratona de vídeos aí que vai ser muito explicativo, bem detalhado para os senhores entender toda essa dinâmica do corpo físico do planeta Terra, das camadas, das profundezas, dos oceanos, dos desastres naturais, ok? A nossa geografia é impactante, gente. Vocês vão perceber que é prazeroso estudar geografia. Os senhores têm que prestar atenção para isso ser, né, mostrado para o senhor de uma forma dinâmica e prazerosa. Tá bom? Anotem todas as dúvidas aí para outro momento nós tirarmos aí mais tempo. Ok? Então, até daqui a pouco, com a segunda parte, a segunda aula aí da nossa Geografia CPEM. Frutas. Até mais. Opa! Eu tenho que... Peraí. Interromper a gravação. Beleza. Agora sim, gente. Frutas. Até a próxima aí. Próxima parte. Ok? Nós já voltamos aí com a nossa geografia. Até mais.